Dicas importantes para a sua prova. Primeiros socorros. Você sabia? A calma do acidentado é muito importante para a prestação do socorro. Seu estado geral pode ser agravado se ele estiver com medo, inseguro, ansioso e sem confiança naquele que o socorre. Faz-se necessário ser ágil e decidido, observando rapidamente se existe perigo para o acidentado e também para quem estiver prestando o socorro. A vítima pode se apresentar sob dois aspectos: consciente e inconsciente. A avaliação e exame do estado geral do acidentado constitui-se na etapa básica de atendimento ou primeiro socorro ao acidentado. Ela deve ser rápida após a avaliação do acidente e deve constituir-se das seguintes prioridades: respiração. Observar os movimentos torácicos e abdominais com saída de ar das narinas e boca. Pulsação. Observar se há movimentos sanguíneos no pulso ou no pescoço. Temperatura do corpo. Estado de choque. Coloração da pele. Hemorragia. Fraturas. Pupilas. Verificar se estão dilatadas ou contraídas. Fazer teste de sensibilidade nos pés. Após terem sido verificados os sinais vitais, a presença ou não de fraturas ou hemorragias, o socorrista deve também verificar. Estado de choque consiste na incapacidade do sistema cardiovascular de prover circulação sanguínea ao corpo. Caracteriza-se por palidez na face, sudorese fria, hipovolemia, pulso rápido e fraco, respiração diminuída, desmaio, etc. Cor da pele: pálida, choque, hipovolemia, perda de calor natural, pálida e pegajosa, choque, ataque cardíaco, ansiedade, quente e seca febre alta, exposição ao calor, quente e úmida, infecção, pupilas, contraídas e não reagentes, lesão do sistema nervoso central dilatadas e não reagentes, choque, parada cardíaca, inconsciência, traumatismo craniano, reflexos lentos e olhos sem brilho. Choque ou coma, havendo diferença de diâmetro entre as pupilas, anisocoria. TCE, AVC, midríase. Pupilas dilatadas, miose. Diminuição dos diâmetros pupilares. Assimétricas ou anisocóricas. TCE ou AVC assimetria é a falta de proporção entre as partes de um objeto, anisocoria, diferença de diâmetro entre as duas pupilas. Quando a causa da lesão for um trauma violento, deve-se pressupor a existência de lesão interna, vítima inconsciente. O acidentado inconsciente constitui-se numa preocupação maior, porque além de não fornecer informações sobre o seu estado, podem surgir complicações devido à inconsciência. Poderá haver também suspeita de lesão na coluna vertebral. O primeiro cuidado é manter as vias respiratórias desimpedidas, mantendo a cabeça em posição lateral para evitar que o vômito seja aspirado. Limpar a cavidade bucal, retirando, se possível, a dentadura e observar se a língua não está enrolada. O exame no acidentado inconsciente obedece os mesmos princípios do acidentado consciente, só que com cuidados redobrados. Os seguintes exames são prioritários: verificar a respiração, a pulsação e se há fraturas ou hemorragias, bem como a coloração e calor da pele. Pele úmida e fria pode ser suspeita de hemorragia interna. Procurar manter a vítima aquecida e confortável e lembre-se, nunca dê líquidos para uma vítima inconsciente. Encaminhá-la ao serviço médico com a máxima urgência. A pessoa que está prestando os primeiros socorros deve se basear nestas 3 palavras: prevenir, alertar e socorrer. 3 aspectos a considerar. 1. Considerar sempre que um acidente leva suspeita de fratura na coluna vertebral. 2. Quando a causa da lesão for um traumatismo violento, deve-se pressupor que há lesão interna, rompimento, hemorragia, etc. 3. Nunca dar alguém como morto antes de todos concordarem com relação aos sinais vitais. Sinais que indicam óbito. Não é sentida a pulsação.
e não se ouve som quando o socorrista encosta seu ouvido no peito da vítima. A respiração parou por completo. Os olhos ficam opacos e fixos. Esfriamento do corpo da vítima e, às vezes, rigidez cadavérica. Funções vitais. São as funções responsáveis pela manutenção da vida. São principalmente as exercidas pelo cérebro e coração, com a participação de outros órgãos importantes como os pulmões, os intestinos, o baço, o fígado, pâncreas, rins, etc. A falta de oxigênio no cérebro, por exemplo, determina a morte encefálica e do sistema nervoso central, ocorrendo com isso a falência generalizada de todos os mecanismos da vida num curto tempo de aproximadamente 3 a 5 minutos. Disse então, houve morte cerebral. Para se determinar a existência dessas funções, é necessário que se verifique os chamados sinais vitais. São eles: temperatura corporal, pulsação e respiração. Sinais vitais e sinais diagnósticos. Sinais são detalhes que poderão ser descobertos pelos nossos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar durante a avaliação da vítima. Sinais comuns de lesões incluem sangramentos, edemas, deformações, aumento de sensibilidade. Já os sinais mais comuns de doenças são pele pálida ou avermelhada, sudorese, temperatura elevada e pulso rápido. Outros sinais podem ajudar no diagnóstico. São eles: náuseas, vertigem, calor, pupilas, cor da pele, etc. Além da dor, outros sinais que podem ajudar num diagnóstico incluem náusea, vertigem, calor, frio, fraqueza e sensação de mal-estar, capacidade de movimentação, pupilas, pressão arterial, coloração da pele, etc. Temperatura corporal. Resulta no equilíbrio térmico mantido entre o ganho e a perda de calor no organismo. Ela é muito importante, pois é o indicador da atividade metabólica, já que o calor obtido nas reações propaga-se pelos tecidos e pelo sangue circulante. A temperatura do corpo humano está sujeita às variações, devido a fatores fisiológicos como exercícios, digestão, temperatura ambiente e estado emocional. Graças a isso, o homem é homeotérmico. Todos os seres humanos são iguais, que ao contrário dos outros animais, mantém a temperatura do corpo constante a despeito de fatores externos. Hipotermia é a diminuição da temperatura do corpo humano, quando fica abaixo de 35,5 graus centígrados. Febre é a elevação da temperatura do corpo acima da média normal. Ela ocorre quando a produção de calor excede a perda. Tumores, infecções, acidentes vasculares ou traumatismos podem afetar diretamente o hipotálamo. Com isso, perturbar o mecanismo de regulagem de calor do corpo. Portanto, a febre deve ser vista também como um sinal de defesa. Sintomas: perda do apetite, mal-estar, pulso rápido, sudorese, temperatura acima de 38 graus, respiração rápida, hiperemia na pele, calafrios, cefaleia. Primeiros socorros: aplicar compressas úmidas na testa, axilas e virilhas e nas áreas por onde passam os grandes vasos sanguíneos quando o acidentado for adulto. Submetê-lo a um banho frio ou cobri-lo com uma coberta fria. O tratamento básico deve ser dirigido para as suas causas, mas em primeiros socorros isto não é possível. O socorrista deverá preocupar-se em atender os sintomas de febre e suas complicações. Convulsão. Pulso. É a onda de distensão de uma área transmitida pela pressão que o coração exerce sobre o sangue. Essa onda é perceptível pela palpação de uma artéria e se repete com regularidade seguindo as batidas do coração. As alterações na frequência e volume do pulso representam dados importantes no socorro pré-hospitalar. Um pulso rápido e fraco geralmente é resultado de um estado de choque por perda sanguínea.
A ausência de pulso pode significar um vaso sanguíneo bloqueado ou lesado, ou que o coração parou de funcionar, parada cardíaca. O pulso radial pode ser sentido na parte anterior do punho. O carotídeo é sentido na artéria carótida, ao lado do pescoço. Do ponto de vista prático, as artérias radial e carótida são mais fáceis de localização. Mas há outros pontos que não devem ser descartados: frontal, braquial, humeral, femoral, tibial. Arritmia é qualquer variação das contrações cardíacas. Febre é a elevação da temperatura do corpo acima da média normal. Ela ocorre quando a produção de calor excede a perda. Tumores, infecções, acidentes vasculares ou traumatismos podem afetar diretamente o hipotálamo. Com isso, perturbar o mecanismo de regulagem de calor do corpo. Portanto, a febre deve ser vista também como um sinal de defesa. Sintomas: perda do apetite, mal-estar, pulso rápido, sudorese, temperatura acima de 38 graus, respiração rápida, hiperemia na pele, calafrios, cefaleia. Primeiros socorros: aplicar compressas úmidas na testa, axilas e virilhas, e nas áreas por onde passam os grandes vasos sanguíneos, quando o acidentado for adulto, submetê-lo a um banho frio ou cobri-lo com uma coberta fria. O tratamento básico deve ser dirigido para as suas causas, mas em primeiros socorros isto não é possível. O socorrista deverá preocupar-se em atender os sintomas de febre e suas complicações. Convulsão. Lembre-se, Estudo Náutico, o mais completo do Brasil. Inscreva-se em nossos canais no YouTube e no TikTok. Você receberá dicas diárias sobre navegação, regras, manobras e muito mais para ajudar na sua aprovação. Quer aprender mais sobre navegação? Assista aos outros vídeos do canal e aprimore seus conhecimentos. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Estudo Náutico para mais conteúdos.